é que a gente, quando vai se relacionar com o eterno, com o sobrenatural, com os céus, a gente não vive de modo algum uma espiritualidade de televisão. A nossa espiritualidade, ela é real, ela é algo que precisa ser exposta diante do Senhor, não é algo de fachada. Quando vamos nos relacionar com Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é deixar acontecer o quebrantamento natural. E o que acontece quando a gente se quebranta? A gente revela para o Senhor que nós não somos nem super-homens, nem mulheres maravilhas. Somos tão somente servos criados por Ele nesse tempo e que buscamos ter fidelidade para com esse relacionamento. Não tem que ser aquilo que você não é. Revele para o Senhor diante dele toda a sua humanidade. Coloque diante dele tudo aquilo que você é. Coloque diante do Senhor todas as suas dores, os seus medos, as suas dificuldades, as suas tentações e diga para Ele: Senhor, eu não consigo sem o Senhor, me ajuda a vencer. Eu tenho certeza, irmão, que Deus é fiel o bastante para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Se você gosta da fiel exposição da Palavra de Deus, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe. E nessa noite nós vamos meditar sobre uma fé que precisa prevalecer nos dias onde Deus não responde. Porque quando Deus responde é muito tranquilo, mas tem dias que Deus não responde. Mas quando Deus não responde e a gente mesmo assim consegue se manter fiel, consegue se manter perseverante, aí nós estamos falando de uma fé genuína, de uma fé autêntica. Vamos à leitura do texto então. O capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, os versículos de 1 a 6 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei o que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e nas cinzas. Meus irmãos, a história de Jó, ela ecoa durante a história da humanidade, durante a história da nossa fé e do nosso relacionamento cristão com o Senhor, e espelha muitas vezes a nossa vida cotidiana. No relacionamento do homem com Deus, em muitos momentos, o que nós vamos encontrar é a mesma coisa que Jó buscava. E não diferente a isso, ou melhor, não indiferente a isso, buscamos sempre no Senhor, ou melhor dizendo, aqueles que buscam no Senhor, esperam dele encontrar respostas sempre. E não indiferente também a isso, o Senhor, que nos conhece por dentro, por fora, de alto a baixo, é o Senhor que não se omite de estar conosco na nossa existência. O livro de Jó vai revelar uma das perguntas que talvez complemente o que você ouviu aqui no domingo passado. Se Deus é tão bom, se Deus é tão real, por que é que os seus servos então sofrem? Por que é que nós que somos fiéis ao Senhor no nosso relacionamento com Ele, assim como Jó, servo do Senhor tão fiel, por que é que o sofrimento e a maldade e as dificuldades insistem então em bater na nossa porta o tempo todo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco? Será que Ele está ausente? Será que Ele simplesmente nos criou e nos deixou viver a nossa vida de tal maneira que a nossa própria sorte fomos entregues? E estamos diante dessa pergunta que parece ser a pergunta dos nossos dias, quando olhamos para o cenário, por exemplo, da nossa nação, o cenário muitas vezes da nossa cidade, do nosso bairro.
E da nossa vida, por que não dizer, me parece que essa pergunta é tão atual, mas no tempo passado, esse mesmo homem, Jó, milhares de anos atrás, ele fazia a mesma pergunta, porque o sofrimento chegou na casa de Jó. Ele entrou pelas portas da vida de Jó sem pedir licença. E quando Jó percebeu os seus bens, os seus servos, seus filhos, sua saúde e até mesmo a sua reputação foram dizimados. Então surge a pergunta: por que é que isso aconteceu? O livro de Jó é o livro da história de um homem buscando respostas. E nós somos essas pessoas que todos os dias buscamos respostas do Senhor. Mas Jó descobre algo que a gente muitas vezes precisa também descobrir. Que muito além e muito mais importante do que termos essas respostas, é termos a certeza de que no nosso coração está aquele que é o dono das perguntas. As respostas que precisamos, elas desafiam a nossa fé o tempo todo. Porque nós precisamos ver muitas vezes para crer. E o desafio que existe na vida de Jó e nas nossas vidas, muitas vezes, é perseverar numa caminhada em que muitas vezes nós não veremos, mas precisaremos permanecer de pé, perseverantes, crendo que o Senhor nunca abandonou o controle da história. Nem minha, nem sua, nem da nação, do universo. Deus continua controlando e regendo todas as coisas. O livro de Jó, no seu contexto, e quando olhamos para a história especificamente de Jó, o homem Jó, o que nós vamos ter é um panorama de muitas informações que temos que Jó a princípio não tinha. Os capítulos 1 e 2 de Jó vão trazer informações que para hoje nós olharmos para a vida de Jó, vai ser muito fácil identificar a natureza de tudo aquilo que Jó está passando. Nós vamos encontrar primeiramente um Deus dizendo para Satanás assim: viste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. A Bíblia vai traçar o perfil de Jó dizendo que este homem era reto, sincero, temente a Deus e um homem que se desviava do mal. A Bíblia, Deus vai especificar o caráter de Jó. Enquanto isso, Satanás, pelo outro lado, vai dizer para Deus o seguinte: olha, você está vendo só, ele pode ser tudo isso, mas ele é tudo isso porque o Senhor o beneficia em tudo, o Senhor o abençoa de tal maneira. Então, o que nós vamos encontrar aqui é Deus mostrando para Satanás que numa reunião celestial dos filhos de Deus, ele se intromete ali e vai desafiar não a Deus, porque Deus não pode ser desafiado, mas ele vai desafiar diante do Senhor o caráter de um homem a quem Deus já tinha testificado sobre o seu caráter. Enquanto Deus vai dizer para Satanás a respeito do caráter de Jó, o diabo, Satanás, vai dizer para Deus que tudo aquilo era só porque Deus tinha oferecido a Jó os seus bens, a sua prosperidade, a sua vida. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu não estou dizendo a respeito do que Jó tem, eu estou dizendo a respeito daquilo que Jó é. E entre o ter e o ser, meus irmãos, vai uma distância muito grande. As pessoas que nesse tempo são chamadas para servir a Deus, elas recebem do Senhor, sim, benefícios, mas, sobremaneira, o que a gente vai encontrar é um Deus buscando conhecer o homem no seu caráter, na sua integridade. E isso, a despeito de qualquer coisa, de qualquer desafio que o inimigo possa apresentar, o que a gente vai encontrar aqui é um Deus que topa na vida de Jó aceitar esse desafio. Ele vai dizer para o diabo: olha só, vai lá e toca sim na vida dele. E a gente vai entender ao longo de todo o livro de Jó, todo mesmo o livro de Jó, você vai encontrar um homem que se mantém íntegro na presença do Senhor. Íntegro não significa que Jó em momento algum não tenha questionado a vontade de Deus para a sua vida, não tenha buscado entender a causa do seu sofrimento. Não, integridade não tem nada a ver com isso.
Integridade tem que ver com a nossa humanidade. Somos homens e mulheres que fomos formados para sermos integrais, inteiros na presença de Deus. E inteiro você entenda aí, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus medos, mesmo com as suas ansiedades, a gente vai entender como Jó, que o lugar de depositar tudo isso é na presença do Senhor. O livro de Jó vai nos apresentar um homem que é colocado diante da prova, e quando a prova chega, Satanás age. Os homens maus agem, os desastres acontecem, mas Deus continua soberano sobre todas as coisas. Desde o início do livro é estabelecida uma verdade fundamental. O sofrimento de Jó, meus irmãos, não é uma punição. O sofrimento de Jó, na verdade, é uma prova. E você sabe muito bem a diferença de uma coisa para outra. Deus é um Deus que, quando Ele quer provar, quando Ele permite uma provação, o que Ele está querendo revelar de verdade é o que está aí, o que estava dentro do coração daquele homem Jó. E hoje, muitas vezes, quando a gente passa por provações e desafios, não é Deus nos castigando, não é Deus fazendo nada de ruim para a nossa vida, é Deus permitindo que seja revelado na nossa essência aquilo que muitas vezes a prosperidade e a bonança não nos deixa transparecer. E aqui, o sofrimento de Jó vai ser um momento em que o Senhor vai estar agindo, o Senhor vai estar cuidando, mas ainda assim as coisas que são adversas vão estar acontecendo. E aqui é o grande conflito dessa relação. O livro de Jó é um livro que é um dos livros considerados um livro de sabedoria. E por que sabedoria? É um livro que vai nos proporcionar profundas reflexões. São 42 capítulos onde a humanidade, no seu estado puro, é revelado diante do Senhor. Antes da aprovação chegar, nós vamos encontrar Jó, um homem com as suas qualidades identificadas e exaltadas pelo próprio Deus. Um homem que oferece sacrifício pelos seus filhos, se porventura os seus filhos viessem a pecar. Entretanto, o dia mau chega na agenda de Jó também. E agora, ainda nos capítulos 1 e 2, quando a devastação passa pela vida de Jó, o que a gente vai encontrar é um homem que compreende que nem toda prova que vem das mãos do Senhor é para destruição. O sofrimento que vem pelas mãos do Senhor, ou melhor, pela permissão do Senhor, muitas vezes na minha e na sua vida, tem um caráter formativo. Vai formar algo em nós. Tem um caráter pedagógico, vai nos ensinar alguma coisa. Tem um caráter misterioso, nem sempre a gente vai entender. E tem um caráter também de redenção. Nada mais certeiro, meus irmãos, nada mais assertivo com Deus para quebrantar o coração de um homem do que a permissão de Deus que nós passemos por um vale, por um deserto. É no deserto que a gente se encontra mais crente. No deserto, a gente fica mais próximo do Senhor e o busca com mais intensidade. É no deserto que se revela tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. E o que Jó vai entender é que nem toda tempestade veio para afundar o nosso barco. O que Jó vai entender ao longo desses capítulos todos é que no final de tudo, nós lemos no 42, a gente vai chegar lá rapidinho, é que o Redentor dele está vivo. E que nenhum plano de Deus, nem na vida de Jó, nem na vida de nenhum dos seus servos pode ser frustrado. Então, no começo do livro, quando tudo na vida desse homem é devastado, talvez venha a primeira declaração de fé, ou seja, uma das maiores declarações de fé que um homem pode fazer na presença de Deus. E qual é essa? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É fácil? Não, não é fácil. Deveria ser. Porque a nossa irmã, quando fez aqui na frente aquele momento das entregas e disse que tudo é do Senhor, isso deveria estar dentro do nosso coração e entender que nós não temos nessa vida absolutamente nada, tudo é de Deus. Nem a nossa vida nos pertence. Mas nós precisamos entender e de verdade colocar isso no nosso coração,
e compreender que a pequena parte que oferecemos agora, nesse tempo para o Senhor, é nada diante de tudo aquilo que Ele nos oferece. E Jó compreendeu isso perfeitamente. Quando da sua perda e quando ele vai perder tudo de verdade, inclusive a sua saúde, nas falas da sua mulher, amaldiçoa esse Deus e morre, ele vai dizer assim: mulher, nós recebemos de Deus o bem com prazer, e agora que Ele nos entregou o mal, porventura nós não vamos receber? Deus é Deus, irmãos, na fartura, mas Deus também é Deus na falta. Deus é fiel sobre o muito, mas Deus é fiel também sobre o pouco, porque quem entende o Senhor sabe que pode faltar tudo, mas não pode faltar na nossa vida a presença do soberano, a presença do Rei do Universo, a presença daquele que nos dá a vida e nos proporciona condições para que essa vida continue com abundância. Meus irmãos, mas o coração de Jó é um coração humano. E a pergunta que a gente sempre faz quando começamos a atravessar um período de dificuldades, como Jó atravessou, é a seguinte: Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei, Senhor? Porque não é possível que tudo isso esteja acontecendo comigo. E nessa hora a gente vai precisar lembrar que nem tudo que Deus permite na nossa vida faz sentido naquela hora. Mas tudo o que Deus permite sempre vai estar debaixo do seu controle. Quando a gente entende isso, a nossa pergunta passa a ser secundária, porque aqui a gente vai fazer uma divisão da história que vai mudar tudo. E a gente recita com muita alegria que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se amamos a Deus, o nosso papel, mesmo na hora das dificuldades, meu irmão, é descansar no Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos encontrar na vida de Jó uma fé que, quando é provada pela bênção, ela vai simplesmente reluzir. Mas quando essa mesma fé é provada pela adversidade, na vida de Jó, ela não desaparece. O que eu vou ter aqui é um homem que vai encontrar as maiores demonstrações de fé e vai poder colocar isso para fora nos momentos de maiores dores da sua vida. E olha, quando ele está sofrendo, o que ele vai ter ali é a presença de alguns amigos. Os amigos de Jó eram amigos de verdade, meus irmãos? Os amigos de Jó eram amigos mesmo? Eu creio que sim. Porque eles vão sair dos lugares onde eles estão, um daqui, outro dali, outro de acolá, e vão se reunir com Jó e vão permanecer com ele ali, assentados em silêncio. Mas chega uma hora que o silêncio precisa ser quebrado, e eles vão tentar também entender, porque não é possível isso. Por que é que Jó sofre tanto? Por que é que os irmãos sofrem tanto? Por que é que o povo de Deus sofre tanto? E nessa teodiceia doida que vai acontecendo ao longo de uma jornada de vida daquele homem, das nossas vidas, o que a gente vai encontrar é uma prática muito comum entre nós, e que os amigos de Jó fizeram também com muita seriedade, com muita tranquilidade e serenidade. Eles aplicaram a teologia da simplicidade. Qual é essa? Se está sofrendo, é porque pecou. Não é assim? Se está tudo bem, se está prosperando, se passo na tua casa, está servindo na tua mesa lá um filé mignon, uma picanha, ô meu irmão, você está na bênção. Agora, se eu passo pela tua casa e vejo lá você comendo bichidão, o restou do ter, porque né, o arroz com ovo mexidinho ali, eu penso logo, olha lá, caiu na prova, está em dificuldade. Se está sofrendo, é porque pecou, mas na vida com o Senhor, nem sempre é assim. Meu irmão e minha irmã, a teologia daqueles homens, dos amigos de Jó, era uma teologia verdadeira. E você, quando examinar o texto, eu sei que você vai fazer isso, o que você vai encontrar ali são perguntas legítimas. As perguntas que aqueles homens fazem para Jó, tentando identificar a causa daquele sofrimento, são perguntas legítimas. São perguntas que qualquer um de nós faria se encontrasse alguém numa circunstância como aquela. Entretanto, não é a respeito daquela teologia, é a respeito daquilo que Jó está vivendo na sua intimidade, no seu relacionamento para com Deus. E o que vai ter ali é um homem
homem fragilizado na sua saúde, é um homem fragilizado nas suas emoções e agora fragilizado também nos seus relacionamentos, tendo que conviver com aquilo na vida prática. E você sabe o que Jó ensina para mim? Espero que ensine para você também nessa noite. É que a gente, quando vai se relacionar com o eterno, com o sobrenatural, com os céus, a gente não vive de modo algum uma espiritualidade de televisão. A nossa espiritualidade, ela é real, ela é algo que precisa ser exposta diante do Senhor, não é algo de fachada. Quando vamos nos relacionar com Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é deixar acontecer um quebrantamento natural. O que acontece quando a gente se quebranta? A gente revela para o Senhor que nós não somos nem super-homens, nem mulheres maravilhas. Somos tão somente servos criados por Ele nesse tempo e que buscamos ter fidelidade para com esse relacionamento. Se Deus quisesse nos criar como anjos, Ele teria feito. Mas quando Ele, no primeiro dia da criação, criou você, e no segundo dia, quando colocou o homem no Éden, formando ele ali, Ele disse: olha, isso é muito bom, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O plano do Senhor era que você fosse, acima de tudo, humano. Então, o conselho que eu tenho primeiro para você nesta palavra, nessa noite: não tente ser aquilo que você não é. Revele para o Senhor, diante dele, toda a sua humanidade. Coloque diante dele tudo aquilo que você é. Coloque diante do Senhor todas as suas dores, os seus medos, as suas dificuldades, as suas tentações, e diga para Ele: Senhor, eu não consigo sem o Senhor, me ajuda a vencer. Eu tenho certeza, irmão, que Deus é fiel o bastante para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. O que a gente vai encontrar aqui é que existem sofrimentos que nenhuma teologia vai conseguir explicar, porque grande parte do livro de Jó, perceba isso quando você fazer o seu exame desse livro, o que você vai encontrar aqui é um grande debate acontecendo, narrativa de perguntas e respostas, tentando explicar o porquê que aquilo tudo estava vivendo, porquê que Jó está vivendo aquilo tudo. Os amigos falam, Jó responde, os discursos se multiplicam, mas ninguém consegue explicar adequadamente o sofrimento. Quer aplicar isso na sua vida? Tenta falar para alguém que você está passando por um problema, e automaticamente alguém vai surgir com uma resposta milagrosa para você. Vai dizer para você que isso é assim, 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 assado. Mas certamente essa resposta, muitas vezes, invariavelmente, não vai responder à causa da sua dor interior. Sabe por quê? Porque não existe teologia humana, não existe explicação, nem na filosofia, nem na psicologia, e nenhuma explicação humana que vai conseguir definir ou explicar aquilo que passa na tua alma, no teu relacionamento para com Deus. E tem coisa na minha vida e na sua que só o Senhor é capaz de explicar. As crianças são um exemplo muito claro disso. Uma criança é perfeitamente capaz de entender que eu, que você, como pai, os amamos. Mas a mesma criança, ela não vai conseguir entender de forma plena todas as decisões e responsabilidades e caminhos que o pai ou a mãe tem que ter na direção da sua família. As meninas amam brincar com os seus brinquedos lá em casa, mas elas não sabem até hoje quanto custa uma conta de luz. A gente ama viver a nossa vida, mas a gente nunca vai saber, meus irmãos, de verdade, quanto custou para Jesus a gente estar aqui hoje, nessa noite, para glorificar e bendizer o nome dele. Sabe o que mais? Assim como eu nunca digo para minhas filhas o preço dos boletos, Jesus nunca vai chegar na tua porta com o boleto para você pagar o que Ele fez de graça por nós na cruz. Esse talvez seja o preço que a gente precisa entender. Que quando a gente pensa, algumas vezes, como Jó chegou a pensar, que o seu sofrimento era algo sem causa e Deus não tinha propósito naquilo, o que vai ser revelado na minha vida e na sua é que mais do que tudo isso, um dia Jesus, Ele mais do que entendeu o nosso sofrimento, Ele entrou no nosso sofrimento e deu a sua vida por nós naquela cruz, transformando o seu sofrimento na nossa redenção, na nossa paz, na nossa alegria de hoje poder estarmos aqui glorificando e bendizendo o seu nome. E onde começa essa história?
da vida de Jesus aqui na terra, e perceba como a história bíblica se conecta na decisão de Maria, na decisão de Deus sobre a vida de Maria. Deus resolve que aquele seria o ventre, Deus envia o anjo, e quando chega para Maria, ela diz: eis-me aqui. O chamado de Cristo para a sua igreja nesse tempo é ouvir da voz daqueles que, mesmo daqueles que estão sofrendo, é dizer assim: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E você? Está disposto a fazer a vontade de Deus nesse tempo? É você a vida que Deus vai usar para transformar a vida de tantos ao nosso redor? Serei eu? Decisões precisam ser tomadas, e decisões precisam ser tomadas nesse tempo. Mas, Senhor, eu não sei tomar decisões sem ter as respostas que eu preciso. Então, meu irmão e minha irmã, eu te digo de coração aberto, diante da autoridade que há na palavra do Senhor, pergunte para Deus. Pergunte para o Senhor. Faça como Jó fez, faça como Abacuque, como eu disse na semana passada, fez. Pergunte para o Senhor. Agora, tenha a certeza de que quando você perguntar para o Senhor vai responder. E aqui com Jó não foi diferente. Jó vai perguntar para o Senhor. E quando ele cansa-se de perguntar, Deus vai responder. No meio do diálogo de Jó com seus amigos, ele vai dizer uma frase que também ecoa nesse texto. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Jó vai chegar numa conclusão, minha irmã e meu irmão, que é a conclusão lógica que a gente precisa chegar a respeito desse relacionamento com Deus. O nosso relacionamento para com Ele não é mais na base do nosso sentimento epidêmico, que a gente quer ter Deus e que quer ter sensações para com Deus, não. Agora é a respeito de saber. Nós vamos servir ao Deus que nós conhecemos, e é verdade que é maravilhoso sentir a presença de Deus, mas mais maravilhoso ainda é exercitar a fé quando a gente não está sentindo absolutamente nada. Servir a Deus pela convicção de que Ele continua sendo Deus na nossa vida é maravilhoso. Essas pessoas que servem a Deus porque sabem que o Redentor existe, que Ele vive e que Ele há de se levantar, são aquelas pessoas que sofrem por 12 anos, como aquela mulher sofria com aquele fluxo de sangue, já havia gasto tudo que podia e que não podia, e nada tinha cura para ela, e ela um dia ouve falar de Jesus, e ela toma uma decisão, e quando ela toca em Jesus, a explicação que ela vai dar, ela vai dizer: ah, Senhor, eu achei que se eu tocasse. Não, ela vai dizer: eu sabia que se eu tocasse tão somente na orla do seu vestido, do seu manto, eu seria curada. É a certeza de quem sabe. E nessa noite, essa palavra da vida de Jó, da vida de tantos personagens bíblicos, quer te confrontar, te perguntando: você realmente sabe quem é o teu Deus? Se você sabe quem é o teu Deus, é a hora de começar a exercitar verdadeiramente essa fé. Apesar do cenário parecer ruim, Deus continua sendo Deus e não abandonou o controle da história do universo, nem o controle da tua vida. A sua vida, meu irmão e minha irmã, como a vida de Jó, continua na palma das mãos do teu Deus. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, que é poderoso, não foi em vão. E quando clamamos por esse sangue, e quando fazemos a vontade de Deus, Deus se levanta e Deus responde às orações. Agora, curioso desse livro, que antes de Jó chegar à conclusão que ele vai dizer: eu bem sei que tudo podes, ele vai ouvir das palavras do Senhor respostas muito duras, porque Deus não vai chegar para Jó dizendo: coitado do meu servo Jó. E quem dera, quando eu li o livro de Jó pela primeira vez, no capítulo 1, eu fui crescendo nessa leitura, e foi crescendo em mim uma expectativa como um primeiro leitor da Bíblia lá atrás. A minha expectativa era chegar no capítulo final, que eu não sabia nem que eram 42, e encontrar um Deus com Jó dizendo assim: Jó, meu filho, eu sempre te considerei, eu sempre te amei, e não fica chateado comigo não, porque isso aqui foi Satanás que pediu permissão, e eu permiti, e agora, meu querido, eu estou te devolvendo tudo. Mas não! O que eu vou encontrar na história de Jó, nos capítulos 38 e 39, é um Deus que ouve todos os questionamentos de Jó, e quando ele se levanta, ele confronta. Ele vai fazer perguntas constrangedoras para Jó. Ele vai dizer assim: Jó, onde é que tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, por acaso você é capaz de governar todo o universo? Que Deus perverso, não? Que Deus malvado?
Deus estava mostrando para Jó o seguinte: Jó, você está em prova, a sua carne está podre, você não tem mais uma reputação. Jó, você não tem mais relacionamento, você não tem mais família. Jó, você não tem absolutamente nada. Jó, você está num buraco, você está numa cova. Mas agora, Jó, eu estou te revelando quem sou eu na tua vida. A gente precisa entender, e isso é prioritário para a gente, para nós como servos de Deus, meus irmãos. Muitas vezes Deus não vai responder a todos os nossos porquês. Talvez essa noite você vai sair daqui com muitas perguntas, mas uma coisa que você não pode sair daqui, mais uma vez, é não acreditando que Deus está na tua vida. Nessa noite, a palavra que vem da vida de Jó para mim e para a sua vida é uma palavra que mostra que o Redentor está vivo. É uma palavra que mostra para mim e para você que o controle da nossa situação está nas mãos do Senhor, e para a gente precisa concluir o tempo todo é que Deus continua soberano, mesmo quando a gente não entende absolutamente nada. Aleluia. Deus continua sendo bom, meus irmãos, mesmo quando a gente continua sentindo dor. Deus continua justo, mesmo quando tudo parece injusto. Deus continua presente quando tudo está silencioso. Aleluia. O que tem isso a ver comigo, Alexandre? Tem a ver que Deus sabe o que você está passando na tua vida. Deus sabe o quanto você ora para que a sua casa seja toda convertida. E parece que Deus não está respondendo. Deus está dizendo através da vida de Jó nesta noite: eu não perdi o controle da situação. Continua fiel. Você está pensando, você pode estar pensando que o diagnóstico do médico é a última palavra. E Deus está dizendo não. Como ele disse para Jó naquele dia: onde é que você pensa que eu estava? Ou melhor, aonde é que você estava quando eu criava todas as coisas? A gente confia em Deus ou confia nas circunstâncias, meus irmãos? Aonde é que está o nosso coração? Aonde é que está a nossa confiança? Uma fé madura não é uma fé que vai dizer: ah, Senhor, eu confio em Ti agora que eu entendi tudo. A gente sabe bem que fé é fundamento. A gente sabe bem que fé é estrutura. E estrutura é uma confiança que a gente vai ter no Senhor, mesmo quando a gente não entende absolutamente nada. E agora chegamos no capítulo 42. Brevemente. É verdade que a estrutura do livro de Jó tem muitos e muitos ensinamentos para a nossa vida. Mas agora no capítulo 42 a gente vai encontrar um Jó que vai dizer: eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Meus irmãos, Jó, quando conclui isso, ele vai ter a certeza de que nada pode atravessar os planos de Deus. E quem é o Deus que está governando a tua vida? Quem é o Deus da provisão da tua vida? Quem é o Deus que luta as tuas lutas? Quem é o Deus que vence as tuas batalhas por ti? Quem é o Cristo que foi crucificado e venceu a morte por amor de ti? Quem é o Deus que estará presente no dia em que você, meu irmão e minha irmã, for chamado dessa existência para a vida eterna e te entregará uma coroa de glória no céu? Consegue perceber que a nossa vida, as nossas circunstâncias vão passar nesse tempo? A nossa vida vai passar nesse tempo, mas a glória e a existência desse Deus, essa permanecerá por toda a eternidade. Você consegue chegar nessa compreensão e exercitar a sua fé com clareza nessa hora? Você precisa sair daqui crendo que quando você atravessar aquelas portas ali de novo, e você vai rumar para a sua casa, não vai acontecer nada mágico, mas pode acontecer algo sobrenatural. E a gente precisa crer no sobrenatural a partir da nossa fé. Vou contar para vocês uma breve experiência que talvez confronte o teu coração batista nessa noite. Uma vez a Lorena estava com febre, e a gente já tinha dado todos os remedinhos para febre possíveis lá em casa. Tínhamos dado dipirona, e eu sou enfermeiro de formação, os irmãos sabem isso.
Já tínhamos dado alívio, já tínhamos dado paracetamol, e isso já era 11 horas da noite, e a febre não abaixava. Tairine deu banho, esfriou um pouquinho, daqui a pouco ela estava com febre de novo. E aí a Tairine me disse assim: vamos para o médico? Vamos levar ela no médico? Cabeça de enfermeiro. Vou chegar no hospital, vão dar alguma coisa que ela já tomou, e ao invés de melhorar, vai piorar. Irmãos, eu não sei se você crê da forma que eu creio, mas Deus falou aqui, ó, nesse coração. Faltou oração. Esse remédio você não tentou. Peguei ela no meu colo, desse lado aqui, mãozinha na cabeça dela, e Senhor, o Senhor falou no meu coração. Então, se a tua palavra aqui for verdadeira, Deus, prova com Deus, tá? Não é tentando o Senhor, meu Deus, não. Mas, Senhor, se tu és real, que essa febre saia agora, não no meu nome, mas no nome de Jesus. E feita a oração, 5 minutos depois, termômetro na axila, 36,5, e o nome de Deus sendo glorificado, com lágrimas nos meus olhos. Se você crê ou não, eu creio nesse Deus. Eu creio que esse Deus um dia colocou essa mulher aqui, ó, uma mesa de cirurgia para operar uma vesícula. E um médico lá descobriu um câncer começando, e a gente nem sabia disso. Hoje ela poderia não estar aqui para glorificar o nome do Senhor, mas o meu Redentor vive, trouxe livramento para a vida dela, e eu sei que o meu Deus é o teu Deus, e o Deus que fez aqui, fez na minha vida, fez na vida de Jó, fará na tua vida também. Então vamos manter a nossa fé acesa, vamos manter a chama que o Senhor colocou nesse altar acesa, para a glória do nome do Senhor, porque o meu Redentor vive, e eu sei também que nenhum dos planos desse Deus pode ser frustrado. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite você vai sair daqui, meu irmão e minha irmã. Se você já tem uma fé firme, glória a Deus, mas se a sua fé estava vacilante até esse dia, através da vida de Jó, através de Cristo Jesus, você vai poder dizer assim: Senhor, eu o conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu sei, e hoje eu sei quem tu és, porque daqui para frente a minha vida não será a mesma, porque entronizado no meu coração está o Senhor, e eu vou te glorificar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu entendimento, e que se nessa noite existe no teu coração ainda alguns medos, algumas incertezas, ou até mesmo alguma frieza de espírito mesmo, sabe? Porque você vê tanta coisa acontecendo ao seu redor e é normal, sabe? Você vê um mundo onde parece que a perversidade está triunfando, você vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta maldade, tanta coisa estranha aos nossos olhos e as nossas expectativas, e você pensa assim: onde está Deus? E Deus vai continuar te respondendo: no mesmo lugar em que eu sempre estive, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrado. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, e você saia daqui confiante, não só confiante nessa confiança que a gente tem um no outro, não, sabe? Confiar no Senhor é confiar diferente. Você sabe como é que a gente confia no Senhor? Eu não vou fazer esse teste, porque eu não sou... Se eu disser para a Lorena, sobe lá em cima, naquela galeria, eu ficar aqui embaixo e dizer: Lorena, agora pula. Eu tenho certeza que na confiança que ela tem nesse pai carnal, ela pula. A Celina eu não sei, mas a Lorena pula. Lance-se nos braços do teu pai. Ele não vai te deixar cair. Ainda que Satanás tente você, te coloque dificuldades nesse tempo, mas quem firma os teus pés é a confiança que você tem no Senhor.